Shalom, Laila Tov. Espero que o segundo dia de trabalho esteja sendo para você assim como está sendo para mim, para minha esposa. Nós estamos trabalhando, estudando, estamos em paz, estamos observando, a crise mundial e aguardando, mansidão. Tem gente que usa a palavra mansidão, para dizer covardemente, não. Nós estamos aguardando com mansidão no sentido de termos a certeza do que vai acontecer, com fé em nosso Pai, e sabendo que em breve, muito breve, estaremos juntamente com Ele. Mas, em questão de mansidão, eu poderia dizer que é a fé que nos leva a ter a certeza de que não estamos errados. Nossa, aqui está um calor, gente. De que não estamos errados e de que o Pai irá fazer tudo aquilo que Ele prometeu. Bom, nós vamos para a segunda parte, e última do estudo, a parte boa. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir a quem assiste que dá um like lá, um curtir, porque eu estava observando, só pelo site, do Efraim, teve mais de 300 pessoas que acessaram. Essas pessoas, elas na verdade, quando acessam pelo nosso site, elas acabam caindo no YouTube, não é isso? E lá no YouTube você vê que tem 60 mais ou menos visualizações. Então, se você está assistindo e está lhe transmitindo algo bom, clica no curtir. Porque, como eu disse, nós fizemos um contrato com o próprio YouTube, onde nós podemos vir, ainda não ganhamos nada, mas podemos vir a ganhar alguma coisa para ajudar no nosso orçamento, bastando que você clique no curtir, porque é por número de page view, ou seja, de visitantes, que a coisa funciona. Então eu agradeço a quem fizer isso. Mas vamos em frente. Vamos dar continuidade então à parte 1. Como nós vimos na primeira parte, nós falamos a respeito de Marta, de Maria, da visita de Yahushua à casa delas, e da posição que cada uma delas tomou. Observe que o Mashiach não tentou fazer com que Marta se assentasse ali também ao lado dele para ouvir. Ele apenas disse a ela que ela andava muito fadigada com as coisas do mundo, ou seja, ela estava preocupada com as coisas que ocorriam em volta dela, que ela nem se apercebia. Mas ele disse isso e não a chamou para tentar fazer a cabeça dela, como certos evangélicos, ou a maioria, ou católicos, ou qualquer religião que você conheça. Por quê? Porque ele sabia que dependia dele.
Só o fato dela dizer a Yahushua para que ele dissesse a irmã que fosse ajudá-la, né, nos afazeres, ou seja, deixasse ele ali sozinho e fosse ajudá-la, já demonstrou, né, que ela realmente não estava naquele momento, né, pelo menos, apta a querer ouvir. Não lhe tinha sido dado o enxergar e o ver e o escutar ainda. Então vamos prosseguir. Isso é uma coisa que eu pensei ouvindo, né, depois do estudo, que eu poderia ter acrescentado na hora, mas não acrescentei. Então eu estou colocando agora, para vocês entenderem que não basta um bom orador, que não basta a inteligência humana, que não basta nada disso. Se o Pai não chamar e não eleger, é impossível ao homem a sua remissão. Bom, a parte boa, a parte 2. Nós vamos iniciar essa parte apreciando, né, alguns exemplos de servos fiéis do Altíssimo. Claro, com o intuito de, com isso, podermos estar demonstrando o que é ser um servo fiel. Nós temos uma coisa que a gente percebe em todos eles. Todos remaram contra a maré. Cada um no seu tempo. Cada um com o mundo do jeito que eles encontravam. Mas todos lutaram, todos remaram contra a maré. Foram contrários à grande maioria. Ou seja, a opinião, né, dominante, a maneira de viver dos seus contemporâneos, do mundo, dos humanos, do mundanismo. E isso eles fizeram, claro, que apoiados pelo Espírito, pelo HaKodesh de Yahu, pelos ensinos que o próprio Yahu lhes passava, para poderem agradar ao Altíssimo. Viveram suas vidas diante dele, de Yahu, em temor, obediência e fé. Vamos falar de alguns homens, né, mais conhecidos. Vamos olhar para Noé. Assim como nos dias de hoje, a terra tinha se enchido de maldade e violência. E Yahu desagradou-se da corrupção, que era geral, né, de todo o gênero humano. Isso vocês podem ler em Bereshit, Gênesis, no capítulo 6, ao versículo 11 ao 12. E ele acabou mandando um dilúvio, né? Todos conhecem a história, que fez a humanidade então toda perecer, morrer. E Yahu não o fez sem antes avisar a humanidade. E Yahu nunca faz alguma coisa, está escrito inclusive na palavra, sem que ele antes avise por intermédio dos seus enviados, por intermédio dos seus santos profetas, por intermédio de seus emissários, que nunca são ouvidos. Né? No caso do dilúvio, ele se utilizou do seu servo, né, Noé, que foi reputado como louco, até que vieram as águas e levaram a todos.
Mas Noá e sua família, porém, né, eles sendo obedientes e sendo, veja, foram 120 anos construindo a arca. Isso fez com que o pai, né, achasse, tivesse graça, sentisse prazer. E ele teve graça aos olhos de Yahu, né? Porque era um varão justo e reto. Ele e a sua família foram preservados. No total de 8 almas, 8 pessoas, né? Então nós vemos o que o coração desse homem era reto e temente ao seu Criador. Como a palavra nos diz, Noá andava com Yahu. Andar com Yahu não é você vê-lo passando no meio da rua com Yahu do lado. Andar com Yahu significa você ser totalmente submisso, né? Significa você ter total mansidão à vontade de Yahu. A sua ligação, né, íntima com Yahu, que na verdade, né, é a tal única coisa necessária que Yahushua disse a Marta, preservou não só a vida dele, de Noá, como o da sua família, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Por outro lado, nós podemos ver também a história de Abraham, né, que também achou graça aos olhos de Yahu, que fez com ele um concerto, aliança, pacto, né? Abraham creu nas promessas do Eterno. E isso lhe foi imputado, né, por justiça. O fato de ter chamado Abraham e fazer-lhe uma tão grande promessa, ou seja, de através dele encher todas as nações, com a sua descendência, né, para serem seu povo santo, separado do mundo, implicou um forte compromisso da parte de Abraão para com Yahu. Percebe? Compromisso. É o que eu não vejo as pessoas terem. Yahu sabia, né, a quem estava a chamar quando chamou Abraão e quando ele chama qualquer um. Em determinado momento, né, falando com Abraão, Yahu disse: anda em minha presença e ser perfeito. Veja, meus irmãos, ser perfeito não é parar de fumar, parar de beber, parar de jogar, parar de se fazer de santinho. Ser perfeito é você assumir que você é um servo e você praticar tudo aquilo que o seu Senhor, o seu Hu, aquilo que Yahu nos ensina em sua Torá. Isso é ser servo. Veja, o pedido que Abraão fez, né? Aliás, que Yahu fez a Abraão, foi sempre o mesmo que Yahu exigia, né? E é o que sempre Yahu exige, né? E continua até hoje a exigir de qualquer servo, por ele chamado e eleito. Senão que ande em obediência e fé, né, em todos os santos e eternos preceitos do Criador, a sua lei Torá, esperando paciente, né, o momento do retorno do Mashiach para dar início ao reino milenário.
Essa espera paciente é a mansidão. Eis, pois, um pacto perpétuo, que assenta na obediência e na fé. Observe o que nós lemos em Bereshit, Gênesis, no capítulo 17, versículo de 1 a 17. Quando Abraão tinha 99 anos, apareceu-lhe Yahu e lhe disse: Eu sou o Hu Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito, e firmarei o meu pacto contigo, e sobremaneira te multiplicarei. Ao que Abraão se prostrou com o rosto em terra, e Yahu falou-lhe dizendo: Quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo, e serás pai de muitas nações. Não mais será chamado Avrão, mas sim Avraham será o teu nome, pois por pai de muitas nações te hei posto. Far-te-ei frutificar sobremaneira, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu pacto contigo e com a tua descendência, depois de ti, em suas gerações, como pacto perpétuo, para te ser por Yahu, a ti e a tua descendência, depois de ti. Então nós observamos aqui onde toda a história começa. Observe que não existia ainda a nação Yarushu e Ashuru, ainda não tinham ido para o cativeiro no Egito por 400 anos. E essas promessas foram feitas a Abraão. Veja, meus irmãos, tem gente aí que a gente explica, que tem que guardar o Shabat, por exemplo. Tem um homem aí que a gente fala: não pode cortar. Eu cortei a minha hoje. Eu cortei, eu não raspei. Eu cortei a barba, cortei o cabelo na frente e a Eliane cortou o cabelo atrás. Então a fidelidade de Abraão foi, depois disso, igualmente colocada à prova quando Yahu exigiu, imagine, não que ele guardasse um Shabat ou que ele andasse retamente, muito mais que isso. Ele exigiu que Abraão lhe oferecesse seu filho Isaac em holocausto. Observem, primeiro fez um pacto com Abraão, onde ele diz que de Abraão sairiam muitos povos, muitos reis, não é isso? E que todas as nações seriam beneficiadas com isso. E também diz que isso ocorreria a partir de Isaac. E de repente o próprio Yahu, quando Isaac ainda era um garoto, diz a ele: agora você vai com ele até a montanha e você irá sacrificá-lo. Abraão nem perguntou por quê. Quem conhece a história sabe bem. Se não conhece, leia. Então nós vemos que o pacto que tinha feito com Yahu passou a ser reforçado, ou seja, houve ali uma provação muito grande, pois Abraão provou ali
a sua fidelidade ao Hu único. E Hu providenciou no último momento, quando ele já tinha colocado o garoto sobre a fogueira, quando já ia matá-lo, para retirar o sangue para depois pôr fogo. No último momento, Yahu providenciou um carneiro para ser oferecido em holocausto, em alternativa ao sangue de Isaac. Estão entendendo? E hoje nós escutamos pessoas que a gente passa o estudo e passa uma semana, passa duas, passa três, a gente diz: e aí, como é que foi o estudo? Pô, não tive tempo essa semana, eu tive que dar uma corrida aí, não sei o quê. E depois querem ser remediados. Em Bereshit, Gênesis 22, capítulo 15 ao 18, nós lemos assim: então o emissário de Yahu bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: por mim mesmo jurei, diz Yahu, porquanto fizeste isto e não me negaste teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua descendência por intermédio de Isaac, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecesses a minha voz. Observe, meus irmãos. E se Abraão tivesse titubeado? Mas não, né? Ele era chamado de eleito, assim como o mundano, o ateu, etc. Não tem saída, porque tudo é predeterminado no plano. Então, ao atestar, né? Deixa eu só fazer uma coisa. Então, ao atestar que Abraão ouviu e cumpriu o compromisso que havia feito, o Todo-Poderoso, né, reconfirmou, né, o pacto que tinha feito com Abraão. Leiam-se as palavras do Altíssimo acerca da forma como Abraão cumpriu a sua parte deste pacto. Vamos ler, né, novamente em Bereshit, Gênesis, no capítulo 26, versículos 4 e 5. Qual foi, né, o pacto feito com Abraão? E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e a minha lei. Note-se que essas palavras do Altíssimo foram pronunciadas centenas de anos antes da sua lei, Torá, ter sido dada ao povo Yashuru. Nem existia a nação Yashuru.
através de Moshe, no Monte de Sião. Depois da libertação do Egito, onde estiveram durante 430 anos. O que atesta bem, da existência e perenidade da lei Torá desde a criação, tendo passado de pais para filhos por ensinamento oral. A forma escrita da lei Torá só veio pela mão de Moshe, que relatou o Pentateuco, ou no Pentateuco, todas as instruções que serviriam tanto como leis que regiriam uma nação, como a constituinte da nação, que lhe foi transmitido pelo próprio Yahu durante 40 dias e 40 noites no Monte Sinai. Observe, a proposta que Yahu fez ao povo de Ashuru, se esse andasse nos seus caminhos, foi grandiosa. Como podemos compreender ainda hoje? O que nós lemos em Bereshit e Gênesis, Eu esqueço às vezes de colocar em português, aí as pessoas não sabem que livro eu estou falando, por isso que eu falo. Em Bereshit e Gênesis, capítulo 19, de 5 a 6. Agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, então sereis a minha possessão peculiar diante dos povos, porque minha é toda a terra, e vós sereis para mim reino sacerdotal, a nação santa. São essas palavras que falará aos filhos de Ashuru. Ou seja, era isso que eles tinham que passar para os filhos, para os netos, bisnetos, e assim por diante, em todas as gerações, perpetuamente. Vamos ver outros exemplos, Por exemplo, Yahu fez igualmente promessas a Shilom, Salomão, filho do rei David. Em 1 de Reis 9, 4, 5, nós vemos o seguinte: ora, se tu andares perante mim como andou David, teu pai, com inteireza de coração e com equidade, fazendo conforme tudo o corpo que eu lhe ordenei, e guardando os meus estatutos, as minhas ordenanças, então confirmarei o trono do teu reino sobre Ashuru para sempre, como prometi a teu pai David, dizendo: não te faltará varão sobre o trono de Ashuru. Para quem já estudou um pouquinho, deve saber que Yahushua HaMashiach é descendente direto do rei David, e que o trono será dele, do retorno dele, durante 1000 anos, quando então ele vai entregar a Yahu, e aí acabaram-se todos os inimigos e inicia-se a eternidade. Observe, em todos os pactos que Yahu fez com os patriarcas de Ashuru, ou com os seus descendentes, a fidelidade à vontade de Yahu, aos seus mandamentos, estatutos, juízos e testemunhos, a sua lei está sempre presente e tem que ser sempre provada na vida dos filhos de Yahu como estatuto perpétuo. Eu creio que nesses breves exemplos de fidelidade, obediência e temor a Yahu, nós podemos encontrar homens que nos revelam o quanto Yahu se agrada daqueles que assim vivem perante Ele. Vimos como esses homens andavam perante a face de Ru. O Ru de Abrão, Isaac e Jacó,
Desviarmos-nos, né, de tal do mal significa escolhermos o bem, ou seja, viver de acordo com a lei Torá de Yahu, porque nessas, sabe, é nessas condições que encontraremos a manifesta vontade do Eterno. Outros exemplos de fé e de conduta de vida santificada poderiam ter sido aqui apontados. Leiam, por exemplo, o capítulo 11 de Hebreus, Ivrim, né? Resta perguntarmos a nós mesmos, né? Que lições podemos retirar dos exemplos de vida que a palavra nos revela acerca da conduta desses homens? Cada um tem que se examinar a si mesmo e ver qual a sua conduta de vida. De que lado do muro você está? Fora aqueles que ficam em cima. Não nos enganemos a nós mesmos, pensamos que somos santos. Porque santidade, nesse caso, é muito diferente de parar de fumar, parar de beber, dizer que não vai mais à gandaia e se tornar crente. Mas ser santo significa, aos olhos do Eterno, quando preferimos seguir os nossos próprios critérios, que são os critérios do Eterno, que estão filtrados em nós, pelo seu Espírito, mantendo-nos alheios aos preceitos que deu o homem, para que tivesse vida abundante. Que coisa é essa que Yahushua apontou como necessária na casa de Maria e Marta? Embora nós já tenhamos falado a resposta antes, né? Voltamos a essa questão só um pouquinho mais. Vejamos. Se o homem entregar o seu coração e mente ao Hu e Yahu, e a ele confiar toda a sua vida, então estará a criar condições para que o Barra Kodesh, Espírito de Santidade, possa habitar nele. E os seus caminhos sejam aplanados. Essa entrega total implica também um compromisso da parte do homem, ser fiel até o fim da sua vida a todos os preceitos e instrução de Yahu da sua leitura, confiando sempre, esperando a sua redenção por intermédio da herança e as promessas feitas a Abraão. Se o homem assim andar perante a face do Altíssimo, não haverá diferença entre esses, né, que nós demos o exemplo de fé no passado, com você. Lembremos a grande figura do profeta Eliahu, que era um homem como nós, também sujeito às mesmas paixões que nós, os mesmos medos, as mesmas vontades. E sabemos que Eliahu foi um dos grandes servos do passado. Para mim, o maior profeta. Antes de Hamashiach, claro. Se assim andarmos, né, não teremos, ou não temeremos também, o mal. Porque a nossa confiança estará depositada nas promessas de vida do Hu de Ashuru. Observe, o próprio Mashiach nos serve como exemplo disso.
exemplo de um homem que perseverou até o fim. Muitos podem dizer: ah, mas ele tinha o Espírito do Pai. Sim. E se não tiver o Espírito do Pai, você não vai passar por isso. Você não vai perseverar até o fim, assim como fez Yahushua. Falando da verdadeira sabedoria e entendimento, né, que só podem vir do alto, do sublime, no livro de Provérbios, que exalta ali Torá de Yahu, diz o seguinte, em Mishnah, né, Provérbios 8, 12 a 14. Eu, a sabedoria. Essa sabedoria é a lei Torá. Não tem nada a ver com Jesus Cristo, tá, meus irmãos? Habito com a prudência e possuo o conhecimento e a discrição. O temor de Yahu é odiar o mal. Observe, ter temor de Yahu é ser contrário ao mal, é destruir o mal, é lutar contra o que é errado, é lutar contra os falsos profetas, é lutar contra os falsos mestres. Esse é o temor. Veja, aqui não está usando uma palavra não gostar, está escrito é odiar. Juntando nesse mal, ele coloca a soberba e a arrogância e o mau caminho e a boca perversa. Eu os odeio. Então nós também devemos odiar. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. E vamos aqui encaixar juntos Terrilim, né? Salmo 73, 24, onde nós lemos assim: Tu me guias com o teu conselho, a tua lei Torá, e depois me receberás em glória. Então, meus irmãos, essa compreensão, se ela ainda não está na tua mente, no teu coração, se o Pai ainda não fez com que você entendesse isso, elas implicam, né, numa sincera transformação interior do homem. Percebem? Não adianta sujeitinho me falar para mim, não, porque foi um milagre, eu aceitei Jesus Cristo, parei de beber, eu era bêbado. As igrejas só pensam nisso. Fulano entra, era fumante, era bebum, e de repente ele não fuma mais, não bebe, e eles dizem: Pai operou um milagre. Mas por dentro ele é a mesma porcaria que ele sempre foi, porque ele não tem o Espírito. Ele fez aquilo porque achou que devia, por falta de conhecimento e entendimento da palavra. Ele nem sabia que é impossível ao homem fazer aquilo que Yahu quer, se Yahu não der a ele o fazer. Então, essa compreensão e entrega total implica uma sincera transformação interior, tornando-o num servo, né, fiel a toda a vontade de Yahu. Implica passar a ser uma nova criatura e ter adquirido um novo nascimento, o que o próprio Yahu o faz na pessoa, moldando. Não é assim o oleiro moldando o vaso? Para sermos dignos dele, perante ele e perante essa sociedade corrupta. Então, assim, esse homem transformado pelo Ruach HaKodesh estará a percorrer o caminho da santificação,
sem a qual ninguém verá a Yahu. Isso nós encontramos em Hebreus 12, 14. Essa entrega total obriga a uma completa transformação de vida. Eu sempre digo, servir a Yahu, fazer parte do povo Yashuru, significa um estilo de vida, não uma máscara que você usa. Passamos a viver para Yahu e a desprezar as coisas do mundo, que são justamente as coisas que separam, afastam o homem do Hu de Yashuru. Com essa transformação, entrega e fidelidade a Yahu e a sua vontade, mataremos o nosso Hassatã interior, nosso ego, nosso querer, eu posso, eu faço, eu sou. E logo virão as bênçãos, os frutos do lado do Espírito, a sabedoria, o temor, a confiança inabalável na sua palavra e nas suas promessas de eternidade, esperando com paciência a redenção que virá em breve e com ela o reino milenar. Em Tehillim, Salmos, 4, versículos de 5 a 8, nós vemos assim: oferei sacrifícios de justiça. Isso, é claro, é dito para todos aqueles que andam segundo a Torá. Eles oferecem sacrifício de justiça, como disse Shaul. Nós temos que usar a nossa mente de forma sadia, que isso é o nosso sacrifício. Sermos contrários a todo o resto e confiar em Yahu. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Levanta Yahu sobre nós a luz do teu rosto. Puseste no meu coração mais alegria do que a deles, no tempo em que se desmultiplicaram o trigo e o vinho. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Yahu, me fazes habitar em segurança. Ainda em Tehillim, Salmos 5, 11, 12, nós lemos assim: mas alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes. Sim, gloriem-se em ti os que amam o teu nome, pois tu, Yahu, abençoas o justo, tu o circundas no teu favor como um escudo. Percebe, meus irmãos? Eu sei que não adianta eu falar para quem não foi chamado, eu sei que não adianta eu falar para quem não foi dado a entender que ele vai continuar na mesma posição que ele estava antes de ouvir. Mas eu falo assim mesmo, porque se uma pessoa entender, para mim já é motivo de alegria. Então, meus irmãos, nós temos que deixar que a rua molde, a nossa vida, molde a nossa moral, molde a nossa forma de ser, para que seja digno de ser chamados de Yashuru. Porque Yashuru é a nação, Yashuru é cada membro.
E a união de todos os Yashurum são a esposa de alma. E a cristandade coloca como sendo a esposa do Mashiach. Não tem o que eles não modificaram. Realmente, eles são a perdição. Aqui eu encerro, esperando, sinceramente, que alguns possam vir a ser agraciados por essas palavras, que muitos possam não simplesmente ouvir e amanhã já, que amanhã, né, para quem não é Yashuru, é a segunda-feira, é o primeiro dia de trabalho, para nós é o terceiro. Eu e Eliane estamos trabalhando de ontem, hoje. Nós só paramos na quarta-feira, porque foi o Shabbat. Que, aliás, a partir do mês 12 será da quinta para a sexta. Se você realmente acha que você é chamado, então se entregue ao Pai para poder fazer corretamente e para merecer isso. Não que seja teu merecimento, mas se conforme você age, você poderá estar incluído naqueles muitos chamados, ou você poderá estar incluído entre aqueles poucos eleitos. Bom, aqui termina nosso estudo. Já podem começar a mandar o e-mail, né, para sergio@benefraim.org.br. Eu vou escrever depois no filme, que eu estarei dando gratuitamente essa apostila que contém o link para esses 2 vídeos e quase a totalidade do que foi dito neles. Eu digo quase a totalidade porque quando nós falamos, sempre o Pai nos ajuda, assim como o Mashiach disse, não estejais preocupados com o que hão de dizer, porque o Espírito que habita em vós falará por vós. Então sempre tem algo a mais. Eu vou esperar uma semana para receber todos os e-mails, fazer que nem eu fiz na última, né? E aí eu envio tudo de uma vez só. E aí também já vou enviar a chamada para que as pessoas possam participar das palestras, como eu disse no último, só que com uma condição para nos manter vivos, para podermos continuar a cozinhar e mastigar e dar para você comer. É uma apostila de 60 páginas, mais 7 vídeos, e nós estamos pedindo uma oferta de R$50 no mínimo. Se você puder dar mais, dê mais. Se você não puder, e claro, aqueles que não puderem de forma alguma, mas for verdade, não for avareza, conversem comigo. Eu também sei fazer caridade, senão não estaria aqui falando para vocês. Shalom. Tenham uma ótima tarde. É isso. Beijo na testa.
coração.